Olá, meu nome é Glória Lotfi. Então, continuando a série de vídeos que eu tenho feito sobre psicologia junguiana, hoje eu vou reproduzir para vocês uma palestra que eu dei em Bogotá, no 8º Congresso Latino-Americano de Psicologia Junguiana. O nome da palestra é A Importância da Ancestralidade no Processo de Individuação. E eu usei, para exemplificar as minhas ideias, o filme Vavi et Deviens, de Radu Mihailenu. Então vamos começar falando sobre os nossos ancestrais. Conhecendo-os ou não, todos nós temos ou tivemos 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós. E daí para trás, há 20 gerações anteriores, o número alcança 1.048.476 pessoas, das quais nada sabemos. E a quem devemos nossa existência e nossa herança genética. E de que, por sua vez, devem sua herança genética a outros casais até o princípio do tempo da humanidade na Terra. Certamente entre essas pessoas que nos antecederam há 16 gerações e que viveram em média entre os anos 1480 e 1580, houve uma gama das mais diferentes personalidades e possibilidades. Comerciantes, artesãos, mães de família, atrizes, bailarinas, freiras, putas, bajuladores, ladrões, religiosos, heróis urbanos, assassinos, e a memória de toda essa quantidade de gente que sofreu, errou, acertou, foi feliz, enlouqueceu, teve doenças e saúde, amou e odiou, continua a existir no inconsciente de um ser humano. Esse ser humano é o resultado de tantos encontros. Um ser humano que hoje vive sua vida e é internamente impulsionado a fazer o seu processo de se tornar si mesmo. Bert Hellinger nos ensina que todo ser humano, no momento da concepção de um novo ser, chega à perfeição. Nada a ver com a natureza imperfeita humana. Todo pai e toda mãe são perfeitos nesse momento, em que, mesmo não sabendo, estão a serviço da vida. A vida fala mais alto. Conhecendo o pensamento de C.G. Jung, da existência do inconsciente coletivo, não podemos deixar de lado a existência desse passado. Já sabemos que, ao nascer, trazemos a história coletiva da humanidade, e nessa história estão eles, aqueles que mais diretamente contribuíram para o resultado da existência da nossa pessoa, nossos ancestrais. Dizendo sim a eles, aceitando-os e até honrando-os, pela gratidão de estarmos vivos, os afirmamos e ganhamos a liberdade para a busca do nosso caminho único. Durante nossa vida, temos a chance de ouvir muitas histórias, assistirmos muitos filmes, contemplarmos muitas obras de arte, ouvirmos músicas, visitarmos lugares diferentes dos habituais e, nessas ocasiões, muitas vezes, somos tomados pela emoção, como se tivéssemos algo a ver intimamente, além da empatia, com aquela, como se conhecêssemos aquela experiência. Os mitos nos provocam essa reação, e por isso trago um filme que me causou esta reação. Eu saí encantada do cinema e tomada por aquela experiência. Para garantir a sua sobrevivência, a mãe, que é cristã, mentiu que o filho era judeu para que ele tivesse o direito de ser resgatado da Etiópia em guerra e miséria e seguisse para Israel. Apresento essa história para exemplificar a importância da ancestralidade no processo de individuação. Então vamos assistir um trecho do filme, um momento em que há a troca de mãe. A mãe biológica entrega seu filho.
አታልቅስ። ሂድ። ህይወትህን ጠብቅ። ትልቅ ሰው ሁን። አለዛ ወደዚህ እንዳትመለስ። ሂድ። Agora vamos voltar um pouquinho, depois do filme, vamos voltar um pouquinho para o Jung, né? E falar da ancestralidade de Jung. Jung nasceu na aldeia de Keswill, à margem suíça do Lago Constança, filho do pastor local, reverendo Paul Achilles Jung, e de Emilie Jung, cujo nome de solteira era Presswerk. O avô, Carl Gustav Jung, que nasceu em 1794 e viveu até 1864, foi o nome com o qual foi batizado o neto. Era um médico, esse avô era um médico muito respeitado, que se tornou reitor da Universidade da Basileia e grã-mestre da loja maçônica da Suíça. E dizem que ele era filho bastardo de Goethe. Ainda que fisicamente Jung lembre muito Goethe, não há comprovação dessa filiação. Segundo relatos da época, Jung, avô, era a cara do escritor. E são conhecidas as palavras de Jung após ler o Fausto. O livro foi um bálsamo milagroso para minha alma. Disse a mim mesmo, enfim, eis um homem que leva o diabo a sério e que efetua com ele um pacto de sangue. Com essas palavras, Jung estava trazendo para nós a consciência da importância da sombra, de nós considerarmos a parte negra da nossa personalidade e tratarmos com ela, elaborarmos o máximo possível com esse aspecto nosso, para poder seguir crescendo no nosso processo de individuação, nos conhecendo as nossas fraquezas e as nossas qualidades. Então agora eu vou contar um sonho de Jung que tem a ver com essa noção de ancestralidade que eu estou querendo trazer para esse trabalho. Quero trazer um pouco da visão de Jung, da ancestralidade dele próprio. Eu estava numa casa desconhecida, de 2 andares. Era a minha casa. Estava no 2º andar, onde havia uma espécie de sala de estar com belos móveis de estilo rococó. As paredes eram ornadas de quadros valiosos. Surpreso de que essa casa fosse minha, pensava, nada mal. De repente lembrei-me de que ainda não sabia qual era o aspecto do andar inferior. Desci a escada e cheguei ao andar térreo. Ali tudo era mais antigo. Essa parte da casa datava do século XV ou XVI. A instalação era medieval e o ladrilho vermelho. Tudo estava mergulhado na penumbra. Eu passava pelos quartos dizendo, quero explorar a casa inteira. Cheguei diante de uma porta pesada e abri. Deparei com uma escada de pedra que conduzia à adega.
Descendo a escada, cheguei a uma sala muito antiga, cujo teto era em abóbada. Examinando as paredes, descobri que entre as pedras comuns de que eram feitas, haviam camadas de tijolo e pedaços de tijolo na argamassa. Reconheci que essas paredes datavam da época romana. Meu interesse chegara ao máximo. Examinei também o piso recoberto de poeira. E entre as lajes, num deles, descobri uma argola. Puxei-a. A laje deslocou-se e sob ele vi outra escada de degraus estreitos de pedra que desci, chegando, enfim, a uma gruta baixa e rochosa. E na poeira espessa que recobria o solo havia ossadas, restos de vasos e vestígios de uma civilização primitiva. Descobri 2 crânios humanos, provavelmente muito velhos e já meio desintegrados. Agora eu vou falar da reflexão que Jung fez sobre esse sonho. Segundo ele, as palavras são dele. O sonho acrescentava à minha situação consciente outras camadas de consciência. O andar térreo e de estilo medieval, há muito abandonado, a adega romana e, enfim, a gruta pré-histórica representavam épocas findas e níveis de consciência ultrapassados. Voltando ao filme, vimos uma transferência. Na cena que vocês viram, houve uma transferência de maternidade. A mãe biológica passa seu filho para a mãe que perdeu o seu próprio filho e que representa para aquela criança o passaporte da sua sobrevivência, seu crescimento em boas condições. E esse acordo entre as 2 mulheres é feito apenas pelo olhar. Elas estão irmanadas pela dor, irmanadas pela ferida materna, da perda efetiva de uma criança e da possibilidade da perda de outra criança. E nesse momento elas não precisam de palavras para se entender. A mãe substituta irá gastar suas últimas energias para preparar essa criança que ela recebeu, ensinando a se comportar como se fosse o filho dela, sendo judeu, para poder permanecer em Israel. Como ela está tuberculosa, ela irá morrer logo depois de cumprir essa missão. E essa criança vai passar pela segunda perda de mãe. No filme, vemos que o menino se esforça para manter vivas suas raízes, além de segurar o colar que sua mãe colocou em seu pescoço. Ele olha pela janela a lua e a chama de mamãe. Lua, mãe espiritual, que brilha em todos os cantos da terra. Ao chegar em Israel e ser aceito como judeu, passa a usar o nome de Salomão, que é o mesmo do menino que morreu. Porém, sua chegada num lugar estranho, a morte da mãe substituta, o colégio para onde foi enviado, torna mais difícil sua adaptação. Ele se fecha, recusa alimentação, não faz amizades e, por isso, ele sofre bullying na escola. Além disso, socialmente, a situação dos negros judeus também era muito difícil. Os conservadores, os religiosos conservadores, não admitem e não aceitam os africanos e também desconfiam que sejam mentirosos cristãos. E temem ainda as doenças que eles poderiam levar da África para Israel.
até que finalmente Salomão é adotado em uma família de judeus franceses. Agora ele tem uma família amorosa para cuidar dele, mas nem assim ele consegue se alimentar. Não quer viver. Um certo dia vi na televisão o discurso do líder do movimento dos negros africanos contra a discriminação que sofrem. Ele se anima e vai ao encontro desse homem. Pede que ele envie uma carta para sua mãe e ele é atendido. Então serão essas cartas, que provavelmente nunca chegaram, que serviram para restituir a vontade de viver nessa criança desgarrada. Só ele escrever as cartas para a mãe fazia com que ele se sentisse conectado a ela. E quando ele cresce, ele consegue viver a vida dele, se desenvolver, cresce, estuda medicina, se forma e entra para atuar como um dos Médicos Sem Fronteiras, e assim ele volta à África. Então vamos assistir ao trecho do filme do retorno do menino ao continente africano. הלו. הלו. אינדיאני? תשמע, הוא מדבר, תשמע. תגיד אבא, תגיד אבא. שרה, אני אקיים את ההבטחה שלי. אני אתקשר שוב. אני מתגעגע אליכם. ودي شلة. E esse grito, para mim, simboliza a confirmação do sacrifício dela. Ela conseguiu, valeu a pena a separação que ela propôs ao seu filho. Ela conseguiu que ele se tornasse um homem, que ele seguisse o seu caminho e com ele toda a sua estirpe familiar, representando toda a sua estirpe familiar. Porque no momento em que ele encontra sua mãe, o seu filhinho, ele está ouvindo o seu filhinho pelo telefone chamar pela primeira vez ele de pai. Então, nesse momento, se aponta em duas direções: o resgate do passado e o futuro. A vida de Salomão, que ainda é um jovem, e nessa criança que o chama de papai. Salomão, então, exemplificou nesse trabalho a necessidade desse resgate. Honrando sua ancestralidade, seguirá seu caminho. É esse resgate que propomos ser considerado importante em cada um de nós que busca o desenvolvimento pessoal. E termino com as palavras de Jung, em que ele fala o seguinte: minha vida é uma resposta aos meus ancestrais. Muito obrigada, espero que tenham gostado e continue seguindo esse canal, que haverão outros vídeos sempre na direção de trazer para vocês a psicologia junguiana. Até lá!